23 de agosto de 2022, nós vamos falar agora sobre o consumo de cigarros eletrônicos e também dispositivos vape. Olha, tem aumentado aqui no Brasil, sendo que é proibido o consumo desse tipo de material, de equipamento. E a gente vai falar com o pneumologista da Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, José Miguel Chatkin. Primeiramente, dar um diagnóstico de como é que está a situação aqui no Brasil, no mundo, especialmente do pessoal mais jovem. Saiu uma matéria dias atrás dizendo que 1 em cada 5 jovens de 18 a 24 anos não é que experimentou, usa cigarros eletrônicos no Brasil. Uma pesquisa, um relatório Covitel que foi realizado pela primeira vez. E aí os dados chamam a atenção em relação a cigarros eletrônicos no país. O que poucos sabem é que esses cigarros eletrônicos, eles enganam. Parece que, não, a pessoa está querendo parar de fumar, vai dar uma reduzida. Pelo contrário, eles fazem mais mal à saúde do que o cigarro tradicional. É isso mesmo, seu José Miguel Chatkin. Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite de vir conversar com vocês e com seus ouvintes. Realmente, o cigarro eletrônico está progressivamente cada vez mais importante entre a juventude. Esse levantamento que comentaste há pouco, ele tem algum tempo, é recente, mas reflete muito bem o que acontece em nosso país. Existe uma ilusão de que o cigarro eletrônico seria menos danoso do que o cigarro convencional. Isso é uma verdade parcial. Aquela pessoa que que fumou toda a vida cigarro convencional, tradicional, que a gente chama cigarro de combustão, ou seja, a queima da folha do tabaco, não há a menor dúvida de que é um dispositivo altamente danoso para a saúde do indivíduo. Não só respiratória, mas também cardiovascular, sistema nervoso central, sistema de defesa do organismo fica absolutamente danificado. E daí o surgimento de inúmeros tipos de câncer. Isso é o que nós tínhamos até cerca de 10 ou 15 anos atrás. E aí surgiu o cigarro eletrônico, que é diferente, porque ele não utiliza a folha do tabaco. Ele usa uma quantidade variável, em concentração variável, de nicotina pura. Então, essa nicotina é aquecida por um dispositivo e a pessoa inala, então, esse aerossol de nicotina que foi aquecida. Só que, durante algum tempo, lá no início, logo que foi introduzida, os usuários não se agradavam muito porque não produzia uma névoa densa ou como uma fumaça do cigarro. E, então, a indústria descobriu que o propileno glicol, que é uma substância que tem vários problemas de saúde, ocasiona vários problemas de saúde, foi colocada e aí surge, então, um vapor, um aerossol grande, denso, que satisfaz o aspecto emocional de estar usando esse tipo de dispositivo. Entretanto, e aí eu vou ter esse contorno todo para responder a sua pergunta, essa substância, o propileno glicol, nada mais é do que um gelo seco. Esse gelo que ocorre, que se usa em boates, que se usa em show, porque esse é autorizado pelas autoridades, então, de saúde, no nosso caso, a Anvisa. Mas essa autorização é para grandes ambientes.
Ou seja, como eu comentei, num salão de festas, num show, isso é uma coisa. Outra coisa é colocar dentro desse dispositivo que a pessoa inala uma determinada quantidade de propileno glicol, que vai diretamente ao aparelho respiratório. Então, isso ainda não se sabe com certeza se ele traz problemas, principalmente do tipo de câncer. É muito provável que sim, porque em animais isso já foi demonstrado e em humanos, em algumas pessoas foi identificado alterações iniciais de algum tipo de câncer. Nós temos que nos lembrar que a comprovação do uso de tabaco como agente principal para o câncer, câncer de pulmão, como a gente estava falando, levou muito tempo, levou 20, 30 anos até que isso pudesse ser comprovado sem dúvida nenhuma. Então, nós estamos ainda no início dessa avaliação. Por isso, eu disse que é muito provável que tenha uma relação direta com câncer. Mas não é só esse o problema. Em outras situações, como, por exemplo, asma, já não há dúvida nenhuma. E a pessoa que inala melhor, usa o dispositivo eletrônico, que na prática se chama, assim se chama o cigarro eletrônico, o verbo que se usa não é fumar, é vapear, em função do vapor, e ele tem uma relação direta com asma. Não só ocasiona asma em pessoas que não tinham essa doença, mas entre aqueles que já eram asmáticos, as crises são mais frequentes e mais graves. Ou seja, a asma, como é uma doença que tem um período muito curto para iniciar a ter sintomas, a ter essas crises, se conseguiu já determinar isso. O senhor cita a relação com o câncer e também com a asma. Dá para dizer que o cigarro eletrônico a curto prazo ele prejudica mais que o cigarro convencional? Sim. Na verdade, assim, o cigarro convencional, logo que a pessoa começa a fumar, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, traz uma tosse intensa, irritação da garganta e progressivamente vai aumentando a quantidade de expectoração, porque começa a irritar o aparelho respiratório, a traqueia e brônquios ficam progressivamente mais irritados. Isso no cigarro tradicional. No cigarro eletrônico, isso também acontece, o mecanismo é um pouco diferente, mas isso também acontece. Ou seja, junto com o ar que a pessoa está inalando, vem essas substâncias que são contidas tanto no vapor do cigarro eletrônico como na fumaça do cigarro convencional, do cigarro tradicional. Então, os dois trazem malefícios indubitavelmente para o usuário. Mas quanto a mais de malefício traz o cigarro eletrônico em relação ao cigarro normal e também a rapidez que daqui a pouco pode gerar um câncer ou até outras complicações aí pulmonares? É difícil de dizer um mais ou outro menos, porque são coisas diferentes para serem comparadas, ao menos nesse momento. O que se sabe é assim, o cigarro convencional para desenvolver câncer leva algumas décadas, no mínimo uma década de uso e também variando conforme a quantidade. Uma pessoa que fuma 1
maço por dia tem um determinado risco, a pessoa que fuma 2 maços tem um risco maior e assim por diante. No cigarro eletrônico, isso provavelmente seja assim também, mas, como eu comentei, isso ainda não conseguiu ser comprovado. Tudo indica que também existe essa relação. Como o vapor se dissemina para todo o organismo, vai aos pulmões e daí essas substâncias tóxicas passam ao sangue e se distribuem. Então, existem várias formas, não só as do aparelho respiratório, que possivelmente estarão ligadas também ao uso de cigarro eletrônico. E o que se imagina do cigarro eletrônico? Que realmente é algo que veio para ficar, tão popular assim como o cigarro convencional? Ou que é algo mais numa faixa etária de jovens, que é mais por curiosidade, para experimentar e depois acabam largando? Tem já essa percepção quanto ao uso? Sim, o cigarro eletrônico foi uma estratégia, um caminho que a indústria do tabaco adotou e começou a se dar conta no mundo inteiro. As pessoas começaram a parar de fumar, as pessoas que tentavam fumar não se mantinham, ou seja, o fato de ser um problema grave para a saúde de quem fuma ou quem está começando a fumar, leva as pessoas, mesmo as minimamente informadas, sabem que cigarro faz mal. Então, do ponto de vista de venda do produto, começou a cair bastante. Então, alternativas precisaram ser produzidas, avaliadas, e o cigarro foi uma delas. Já existem várias gerações de cigarro eletrônico. Os mais simples, lá no início, 10 a 15 anos atrás, era exatamente da forma de um cigarro convencional, inclusive com uma luzinha vermelha na ponta para simular uma brasa que estivesse aquecendo. Progressivamente foi evoluindo e atualmente passou por uma forma que parecia mais uma lapideira, depois uma forma que parece um tanque que tem um conteúdo e ali dentro vai então o líquido. Todos eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Existe uma fonte de energia, que geralmente é uma bateria que tem que ser trocada progressivamente a cada momento, cada período, e aquece, e como eu comentei, esse líquido vai se transformar em vapor. Esse líquido contém aditivos para que se torne mais agradável, principalmente aos mais jovens. E esses aditivos têm sabor de frutas, de chocolate, de baunilha, várias coisas, inclusive creme brulee e outras coisas que a pessoa, ao vapear, sente esse vapor com um determinado aroma e gosto específico que tem ali. Tudo isso tem seus malefícios em vários graus e de várias maneiras. Questão de vício. Questão de vício, o José Miguel Chatkin, pneumologista da Oncoclínicas Rio Grande do Sul. É igual ou não chega à mesma questão do vício, né? Porque quem começa a fumar cigarro diz que sempre é muito difícil largar, especialmente a pessoa que cria um hábito de fumar cigarro. Em relação ao cigarro eletrônico, vai na mesma linha ou não? É mais fácil de largar ou até mais difícil? Então, novamente, são de difícil comparação. A pessoa que fuma cigarro convencional, vamos dizer que fume uma carteira por dia. Cada carteira tem 20 cigarros. Vamos dizer que cada cigarro a pessoa faça 10 tragadas mais profundas.
Se nós multiplicarmos esse 10 por 20, né, 20 cigarros, nós teremos 200 doses por dia que a pessoa inalou. Não existe nenhuma droga entre lícitas e ilícitas que uma pessoa use 200 doses por dia. Então, rapidamente a pessoa fica adicta, fica viciada na nicotina. Isso, então, é um lado. No cigarro eletrônico, não se usa, as pessoas não usam com essa intensidade. Ainda é bem menor e a quantidade inalada de nicotina também é bem menor. Entretanto, existem algumas formas de cigarro eletrônico em que o sal de nicotina é diferente e ele, para ficar mais intensa a sensação que a pessoa sente ao inalar, então esse tem uma quantidade maior de vários outros componentes e faz com que a pessoa fique também com a adição logo seguida. O grande problema, um dos grandes problemas do cigarro eletrônico é que geralmente a pessoa começa a usar pensando, bom, eu vou fumar cigarro eletrônico, eu vou usar cigarro eletrônico quando no local que eu estou é proibido fumar. E quando eu estiver na rua, vou fumar o cigarro tradicional. Ou seja, faz o uso duplo. Então, esse é o problema. Né? O que se viu em todos os estudos, praticamente todos os estudos, que a pessoa fuma e usa cigarro eletrônico, conforme o ambiente em que ela esteja. Portanto, a complicação que ela está arranjando para si, para a sua saúde, é bem maior. Então, como eu comentei, não são coisas totalmente comparáveis. Quem nunca fumou, né, e resolve experimentar nicotina, se experimentar pelo cigarro eletrônico, ela vai ter menos problemas de saúde a curto prazo em relação ao cigarro tradicional. E, seu José, a gente fala de um cigarro eletrônico, de um vape, que tem a venda proibida no Brasil. E mesmo assim a gente vê o comércio, a gente vê muitas pessoas usando. Por que se dá esse acesso tão fácil, mesmo a venda sendo proibida? Na realidade, a venda e o consumo é proibido. Tanto a pessoa que vende como aquela que pega fumando, eu ainda continuo trocando a verbo, que fique vapeando e aquele que vendeu, também os dois estão sujeitos à penalidade. O problema é que não existe um esquema que possa avaliar isso adequadamente. Eu não imagino que isso seja tão complicado, pelo contrário, é só proibir e fazer uma avaliação nos pontos onde está vendendo o cigarro, os dispositivos eletrônicos. Fechar aquele ponto de comércio ou multar, como é feito com o cigarro que é contrabandeado. Então, as pessoas são enganadas. Como eu comentei, cigarro convencional, todo mundo já sabe que faz mal. Cigarro eletrônico foi apresentado como uma salvação para o fumante, o que é uma falácia, é uma mentira. Tá certo. Seu José Miguel Chatkin, pneumologista da Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, obrigado pela sua entrevista e uma boa semana. Obrigado, igualmente.